Teve jogo famoso da Capcom, clássico de AAA, jogo de PS2 e até Metroidvania. Esses foram alguns dos jogos que eu joguei nesse mês curto aí de fevereiro e eu tô aqui para trazer para vocês a minha lista de jogos desse mês. Eu vou começar com ele, o jogo que eu comecei o mês, que foi o Resident Evil 2 Revelation. Eu já havia zerado o primeiro jogo, já tem um tempo já, eu tinha uns 2, mas aí eu pensei em jogar o Resident Evil Revelation 2 e não fui muito pra frente. Decidi pegar e rejogar porque eu joguei o Resident Evil 8 no mês passado e cara, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque assim, esse jogo ele lembra muito o Resident Evil 4 em vários aspectos, né? Mas aí ele tem uma inovação que é você jogar com 2 personagens ao mesmo tempo. E também é bem bacana, lembrando bastante o Resident Evil 5 e Resident Evil 6, ele lembra bastante porque dá para você jogar até 2 players. Ele é mais focado na ação do que no terror, como o Resident Evil 7 e o 8, ou até os antigos. Lembrando mais ali, como eu falei, o 4, 5, 6, muito mais focado na ação, uma história muito própria, bem fechadinha, contando a história da irmã do Wesker. E assim, é um jogo que tem uma gameplay bem legal, as armas são bem legais, você vai evoluindo elas, já tem um sistema bem legal ali. É um jogo até que, tipo assim, eu posso estar falando merda, tá? Então vocês me perdoem, mas ele me lembrou um pouco The Last of Us, o primeiro, na simplicidade ali de você pegar caixas, poder subir e utilizar o outro personagem para fazer outra coisa. Eu achei bem parecido nesse quesito. O jogo ele é uma ação muito frenética, tem hora, mas bem tranquila, dá para você se preparar melhor. Os personagens têm suas variações, tem a menina que é mais um suporte, ela te ajuda ali a encontrar as coisas, e geralmente a Jill ou o outro personagem, que agora eu não vou lembrar o nome, eles são mais da armamento, de dar tiro, de matar os monstros, enquanto os outros personagens são de suporte. É um jogo bem legal e bastante, se você tiver aí ver uma promoção aí dos Resident Evil Revelation, cara, não deixa de pegar, porque assim, é bem legal, é bem interessante. Eu vou dar uma nota 7, porque o jogo ele envelheceu um pouco mal, mas ao mesmo tempo ele tá legal, não tá com uma gameplay ruim, e a história é bem bacana, e pô, cara, eu tô falando de Resident Evil, né, geralmente é muito bom, dificilmente tem um Resident Evil que a gente vai falar assim, nossa, isso é podre. Tem algumas pérolas aí, né, você sabe. Mas esse é muito bom e eu indico bastante. Red Dead Redemption. Cara, esse jogo na época que lançou no Xbox, eu não tinha Xbox. Eu lembro de ter visto um amigo meu jogando e falei, cara, interessante. Peguei o Xbox dele emprestado num fim de semana, joguei um pouco, gostei bastante. Mas também fiquei meio perdido em outros jogos, porque eu estava experimentando o videogame dele. E nunca mais peguei para jogar de novo. E aí saiu agora na PS Plus e eu falei assim, cara, eu tenho que experimentar esse jogo. Porque eu não fui muito feliz no Red Dead 2. Por quê? Eu achei o jogo muito realista. E aí ele me cansou um pouco. No meio do jogo eu dei uma largada nele. E aí eu falei assim, pô, eu sei que o final do jogo, do 2, é o 1, né? É o início do 1. Então eu vou pegar o 1 pra jogar, de repente ele me anima pra jogar o 2. E ele tá me levando pra esse caminho, porque eu já tô bem adiantado no jogo, já tô quase no finalzinho lá. E o jogo é muito bom, é melhor do que eu lembrava. Tudo bem que eu peguei uma versão remasterizada, uma versão que eu vi até algumas pessoas reclamando, pô, tá cobrando só por legenda e tal. Não, cara, essa versão tá bem polida, o jogo tá bem bonito. Ele já era bonito na época dele, ele tá bem polidinho, bem bonito para as novas gerações, né, PS4, PS5. Pô, vale a pena pra caramba a experimentação desse jogo. Esse jogo ele pode dar uma nota 9 tranquilo. Ele peca naquele mesmo coisa, né? Um pouco realista demais, você tem que andar de cavalo até lá na puta que pariu pra fazer uma missão, mas ainda assim é um jogo que ele não me cansou igual o 2 me cansou, entendeu? É um jogo muito divertido, eu indico bastante, e uma nota 9 pra ele, eu tô terminando ele ali no meu PS4. Olha, esse jogo aqui foi indicado por um inscrito e eu vou te pegar na porrada, hein? Altered Beast do PlayStation 2. Eu tinha feito uma gameplay aqui, tá aqui no canal, a gameplay de Altered Beast do Mega Drive, Arcade e Master System. E aí um inscrito falou, pô, experimenta do PS2, é diferente. Fui jogar, porque eu tô experimentando jogos de PS2 aqui, porque eu não tive PS2 e eu tô
experimentando alguns jogos diferentes do PS2. E meu parceiro, assim, o jogo não é horrível, mas é um jogo travado toda a vida. O mais interessante desse jogo, assim, a história é totalmente diferente daquela mitologia grega que a gente viu naqueles jogos antigos do Mega Drive, da Arcade, Master System. Não tem nada a ver. É um jogo que trabalha com experimentos científicos, O legal do jogo é que você vai juntando as transformações, você pega uma transformação, daqui a pouco você pega outra, e você pode alternar entre elas. Não é igual no Mega Drive, que cada fase era uma transformação. Você vai acumulando essas transformações. Ele é um hack and slash ali, bem fraquinho assim, porque o que acontece? A câmera é meio ruim, né? A câmera é uma porcaria. Os gráficos são bem datados, mas ao mesmo tempo o jogo não é divertido, cara. Só que tipo assim, joga ele com save state, cara, porque você vai ficar com raiva. O jogo é muito difícil e tem poucos pontos de salvamento. Então assim, o save state, se você estiver jogando aí no emulador, o save state vai te dar uma moral para você continuar jogando esse jogo, senão você vai largar. Eu tô quase largando ele, mas o save state ainda tá falando, cara, dá pra gente continuar aqui, faz o save state aqui, senão o jogo é bem difícil. E como os controles são muito datados, muito ruins, muito travados, o jogo fica mais difícil do que ele realmente é. Porém, é como eu falei pra vocês, não é um jogo ruim, cara. É um jogo divertido. Então eu vou dar uma nota 5 pra ele. 5. Ele não é nada extraordinário, mas ele também não é horrível. Ele só perdeu um pouco pro tempo. Afinal, como dizia o Rock Balboa, o tempo é invencível. Record of Lodoss War Deadly in Wonder Labyrinth. Nossa, eu tentei, mas o meu inglês é uma porcaria e esse nome é muito longo. Record of Lodoss War é um anime ali dos anos 80, muito bonito até hoje. E esse jogo, ele é um Metroidvania totalmente baseado nesse anime. Em anos depois da história do anime, é bem interessante isso aí, lembra um pouquinho Frieren também, porque a elfa do jogo que a gente joga, ela tá viva depois de todos os companheiros terem morrido. E o jogo totalmente nos moldes de Castlevania Symphony of the Night, como outros que eu já falei aqui. Mas esse jogo é bem bonito, cara. Ele é bem legal. Ele não é tão difícil, você não fica tão perdido no labirinto. Mas ele tem um mal. Ele é um jogo muito curtinho. Assim, eu me diverti bastante. Ele tem um sistema ali de você usar a alma do ar, a alma do fogo, uma coisa assim. E ele abusa bastante desse sistema. Você tem que ficar bem preparado para você sempre trocar entre esses dois elementos. Esses dois elementos, eles são cruciais para que você se dê bem no jogo ou você se prejudique. Esse jogo eu vou dar uma nota 7 para ele. Poderia dar uma nota maior? Poderia, porque o jogo é muito bonito e ele funciona muito bem. Só que o jogo é muito curto, assim, 4 horas, 5 horas você zera. Então, assim, eu já terminei ele rápido, fiquei chupando o dedo, porque eu fui muito na fome, o jogo é muito bom, muito bonito. É de um anime que eu gosto, que eu assisti há pouco tempo e me apaixonei. Então, assim, eu esperava um pouco mais do jogo, mas o jogo, cara, vale os poucos minutos que ele tem, ele vale. Ele é bem bonito. Sonic 3D Blast. Vai falar um joguinho de Mega Drive, joguinho que você zera em poucas horas. Sim, vou falar porque me foi muito interessante rejogar Sonic 3D Blast. Esse jogo ele saiu tanto pro Mega Drive quanto pro Sega Saturno. Ele, na verdade, foi o único jogo do Sonic oficial assim que saiu pro Sega Saturno. Teve Sonic Jam também, o Sonic R, mas Sonic R é um jogo de corrida e Sonic Jam é uma coletânea. Então o Sonic 3D Blast ele não é só do Sega Saturno, ele é do Mega Drive e Sega Saturno, mas ele foi o único jogo até então oficial que teve do Sonic no Sega Saturno. É um joguinho com mecânica bem interessante, você tem que não só aquele padrão do Sonic, passar a fase destruindo os Badniks ali e chegar até o final. Na verdade você tem que coletar aqueles passarinhos, né, que ficam sendo uma fonte de alimentação para os Badniks, né? Eles sugam a energia dele ali para os robôs funcionar. E aí você vai juntando, você tem tipo assim, geralmente as fases têm 2, 3 áreas e você tem que juntar os 5 passarinhos e passar uma área. 5 passarinhos e passar uma...
E é legal porque assim, se o passarinho for atingido, ele vai começar a correr e você tem que buscar ele. É um pouco cansativo. O 3D ele funciona legal, mas ao mesmo tempo no controle, como a visão é isométrica, é meio, sei lá, difícil de você acertar a direção às vezes. Mas ele, pra mim, ele é um protótipo do que viriam ser esses Sonic 3D, que eu particularmente não gosto muito, não sou muito fã. Eu gosto do Sonic 2D. Mas o Sonic 3D Blast é um jogo muito divertido. Eu vejo muita gente falando mal desse jogo e eu gostei bastante dele. Eu lembro de ter gostado na infância, então eu pensei assim, pô, pode ser alguma coisa de memória afetiva. Eu fui rejogar, me diverti pra caramba, cara. Sonic 3D Blast é um jogo completinho ali. Joga a versão do Mega, joga a versão do Sega Saturno. As duas são bem parecidas, né? Tem a diferença gráfica ali. É muito legal e é um jogo bem desafiador, tá? Não deixe de jogar, cara. Não deixe de jogar porque você vai ver uma forma diferente de jogar Sonic que poucas pessoas se deram o prazer de experimentar, até porque as notas às vezes são baixas. Você vai ver um review no YouTube falando mal. E cara, experimenta você. Tenta você tirar suas próprias conclusões. Porque eu tô te falando das minhas, cara. Eu gostei bastante, eu me diverti bastante. Me irritei com os passarinhos fugindo? Me irritei. Mas ao mesmo tempo isso torna um jogo divertido, torna ele diferente. Sonic 3D Blast pra mim é um jogo nota 6, porque mais uma vez o tempo não ajudou o jogo. É um 3D ali bem fraquinho, bem feinho. Os sprites não são muito bonitinhos. Como eu falei, a direção às vezes te atrapalha, mas no geral, cara, passar o tempo ali, porra, 3 horinhas você zera o jogo ali, se você for bem, é um jogo que vai te divertir. Então, Sonic 3D Blast pra mim é um jogo nota 6. Agora eu tenho que falar desse jogo aqui, cara, Onimusha 1 e 2 Remaster. Esses jogos, eles são lindos assim, eu não tô exagerando. Eu tenho um fator nostalgia com o Onimusha porque foi um dos poucos jogos de PlayStation que eu joguei na época do PlayStation. E eu lembro de tipo assim, de estar num domingo de chuva, zerar o 1, aí já ir pro 2 e passar um tempo pegar o terceiro jogo. Cara, eu tô doido pra ver o terceiro remasterizado, inclusive, que é o melhor de todos da franquia. Tem um quarto jogo, mas ele foge muito do que a proposta da proposta do jogo, né? O Onimusha ele ficou conhecido como Resident Evil de Samurai, né? Porque é um jogo da Capcom com aquela visão da câmera parada, né? Conforme você vai andando no cenário, a câmera vai mudando. Eu acho, porra, que deviam fazer jogos sem brincadeira. Hoje em dia, com a tecnologia que tem, deviam experimentar jogos assim com novas tecnologias. Eu acho muito legal esse tipo de jogo que o Resident Evil usava e que o Onimusha fez tão bem no PlayStation 2. Falando um pouco do jogo, assim, a gameplay, ela tá bem refinada nesse remaster, tá? Esse jogo ele tem uma coisa muito legal, que é toda vez que você derrota um monstro, você tem que sugar a alma dele. E aí você ganha pontuação para você melhorar suas armas, sua armadura, as suas esferas. Você tem armas de raio, de fogo, e aí varia do jogo, tá? Porque cada jogo tem as suas armas específicas. O protagonista do primeiro jogo não é o protagonista do segundo, porém ele é o protagonista do terceiro, que ainda não teve o remaster. Então assim, se você jogar o Onimusha 1 e 2 e remaster e você amar igual eu amo, você vai correr pro PlayStation 2 para jogar o Onimusha 3, porque você não vai aguentar esperar. Esse jogo é facilmente nota 9 pra mim. Eu acho que para outras pessoas seria uma nota 7, mas para mim ele é uma nota 9 porque ele envelheceu bem. Ele venceu o tempo. Até se você jogar as versões de PlayStation 2, é um jogo bem envelhecido. Tem uma gameplay muito boa, bem fluida. Mesmo se você jogar no modo tanque do PlayStation 2, você consegue controlar o personagem muito bem. Eu acho que vale muito a pena a experimentação. E você, já jogou algum desses jogos? Me indica algum jogo para esse mês de março que vai começar agora? Não esquece de comentar aqui. Também não esquece de curtir e compartilhar. Muito obrigado por estar aqui até agora e até o próximo vídeo. Valeu!